Eu queria... Ontem nós tivemos um debate aqui sobre as questões políticas, sobre o momento nervoso que o país vive. Acho que, com a decisão do Supremo, as coisas tendem a seguir um curso mais dentro da lei e menos dos atalhos, das artimanhas. Espero que as lideranças de oposição na Câmara tomem juízo, assumam o papel de oposição e não um papel que fica transparecendo de procurar encontrar meios ilegais de atingir a presidenta Dilma. Ontem ela fez uma fala importante no encontro da CUT em São Paulo, onde ela realmente se colocou como é. Ela é uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, contra ela não tem uma única acusação. As questões de governo, as questões políticas, sim, essa é parte do debate, mas nós não podemos misturar as coisas. E o Supremo botou um prego bem posicionado nessa questão, e eu espero que isso possa servir de lição para todos que assodadamente estavam procurando um atalho para se desviar do que está escrito na Constituição. Mas eu venho aqui hoje, que a minha intenção era falar ontem, para fazer um registro. Essa semana a revista Época trouxe uma matéria na seção Fronteiras da Educação, que eu não só faço a leitura, cumprimento a jornalista Flávia Uiri Oshima, e também a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Lehman. Eu participei de um evento debatendo essa questão e também o Centro de Liderança Pública, pela edição de um novo índice, um novo indicador para se avaliar a educação no Brasil, senador Capiberibe, senador Walter Pinheiro, que preside a sessão por coincidência. E esse é o Índice de Oportunidade da Educação Brasileira, o IOEB. Ele foi criado a partir de dados do censo escolar, do censo populacional e avaliações oficiais do Ministério da Educação, MEC, numa escala de 1 a 10, sendo 10 a nota máxima. E o propósito desse índice é identificar o quanto que a cidade que moramos influencia a aprendizagem e a trajetória escolar de cada criança. Esse é o aspecto, senador Capiberibe. E eu, com tristeza, vou anunciar os dados do seu estado, Amapá, e da sua cidade, Macapá, lugares que o senhor administrou, e com alegria vou anunciar os meus, do Acre, do estado e de Rio Branco. Com tristeza, vou anunciar os dados do presidente Walter Pinheiro, que preside aqui a sessão, os dados de Salvador e os dados da Bahia. Porque, veja, esse índice feito pela Fundação Roberto Marinho, pela Fundação Lehman, identificou o quanto que se construía um ambiente que recepciona bem as crianças a partir de uma escola, de professores treinados, de uma boa direção e uma boa gestão. O primeiro lugar ficou com São Paulo, 4,8. São Paulo, 4,8, numa escala de 0 a 10. Curitiba em segundo, Belo Horizonte em terceiro, Palmas, Goiás, Florianópolis e, em sétimo lugar, Rio Branco. Rio Branco é a 7ª capital do Brasil, que cria as melhores condições para as crianças terem um aprendizado. Essa é a primeira vez que se tenta medir e comparar as oportunidades que cada local proporciona às suas crianças. E aí, senador Capiberibe, Macapá é a terceira, de baixo para cima. A pior é Belém, a segunda pior é Salvador, e eu falava ali com o senador Walter Pinheiro, e o terceiro lugar, Macapá, que Vossa Excelência fez tanto pela educação, mas parece que ao longo desses anos desmontaram o trabalho feito
Eu lembro bem quando Vossa Excelência era prefeito, senador Capiberibe. E a mesma coisa o Estado, porque também nos estados. Então, Rio Branco deixou para trás 14 capitais. E quando eu assumi o governo, Rio Branco tinha o pior ensino no país. Quando eu assumi o governo, a pior educação era no Acre. Professores sem formação, leigos, escolas caindo na cabeça dos alunos, sem grade curricular, e graças ao trabalho do meu secretário Binho Marques, que hoje trabalha no Ministério da Educação, que depois foi governador, nós começamos a fazer da educação a maior prioridade. Começamos na prefeitura. Mudamos radicalmente, seguindo uma linha que Vossa Excelência fazia em Macapá, depois fazia no Estado, e a gente fez na prefeitura e no governo. Veio o governador Binho, veio o governador Tião Viana, dando sequência. Nós não esperamos essa história que a Constituição equivocadamente colocou, que criança quem cuida é o prefeito, jovem quem cuida é o Estado, e o adulto a União. Ora, quem tem que cuidar das crianças somos todos nós. Numa família não é assim? A mãe não fica administrando seu filho, ela cuida. No nosso país, nós estamos botando quem menos pode para cuidar das crianças, ou seja, as prefeituras. Lá no Acre, a gente fez diferente. São crianças, quem cuida é o governo e a prefeitura. Construímos um número recorde de escolas infantis, começou no meu governo, fortemente no governo Binho, depois com o Angelim, passamos para a prefeitura. As creches estão chegando, graças também ao trabalho da presidenta Dilma, e o que é que está tendo agora? O resultado está vindo. Ontem eu estava com o prefeito de Arauacá, Rodrigo Damasceno, ele também conseguiu muito apoio para escolas no FNDE e está fazendo um investimento de mais de 20 milhões em Tarauacá. Então, isso é algo fantástico, é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo, que o Acre está plantando a boa semente, fazendo da educação uma prioridade. Eu vou ouvir o senador Capiberibe, porque, para mim, é motivo de muito orgulho poder ter o Acre saindo do último lugar, mas nós fizemos um convênio com a Universidade, senador Capiberibe. Foi o primeiro estado a ter praticamente 100% dos professores com a formação superior, de nível superior. Botamos a universidade nos 22 municípios do estado. São 22 municípios. O convênio do governo, na época eu era governador e depois com o Binho, 22 municípios com formação de todos os professores, dos municípios, das áreas rurais, professores indígenas, e também abrimos vagas para a comunidade. Tinha município que não tinha ninguém com formação de nível superior. Graças a Deus, os resultados estão vindo. Esse é um trabalho feito por entidades não governamentais, estabelece um novo índice e nos coloca, claro, que ainda tem muitos problemas. O Brasil tem hoje 3 milhões de crianças entre 5 e 17 anos fora da escola. Mas o Acre, com o prefeito Marcos Alexandre, com o governador Tião Viana, com os problemas que a gente tem. Tivemos recentemente uma greve, eu reconheço ainda alguns avanços que nós precisamos para os professores, mas nós avançamos muito e esses números são a prova de que nós estamos no caminho certo. Eu ouço o senador Capiberibe. Senador Jorge Viana, eu sou testemunho dessa evolução da educação no Acre e da involução da educação no meu estado. Nós chegamos a debater, discutir, conversar sobre... Nós disputávamos as primeiras posições, agora Macapá e o Amapá foi lá para baixo. Não, nós estávamos muito na frente do Acre. Eu me lembro que, conversando com o Binho e conversando com Vossa Excelência, mas eu não consigo, nós estamos investindo aqui em educação. O retorno é a médio e longo prazo. Você planta semente, rega, cultiva e o retorno vem lá na frente. É um trabalho de fôlego, não? Nós realmente nós tivemos durante muitos anos. Eu tenho os dados ainda no meu aparelho, no meu computador. Eu tenho os dados da educação até 2003, por aí, 2002, 2003. E nós tínhamos indicadores infinitamente superiores ao do Acre. Mas as escolhas do povo acreano foi uma escolha clara pela educação. E aí colocou governos que investiram, né? Vossa Excelência, o governo tem uma sequência que vai para 16 anos, então aí sim dá para colher resultados. No Amapá nós tivemos brutais retrocessos na educação e nesse momento é uma situação
uma situação terrível. E lá no Amapá não tem nenhuma razão, em muitos estados brasileiros, para ter uma educação de má qualidade. Até porque eu fiz um balanço, nós temos 155 mil alunos na rede pública estadual e nós temos um orçamento de quase 900 milhões para a educação, o que dá, em média, em torno de R$ 520 por mês e por aluno. É mais dinheiro que muitas escolas privadas têm, não é, cobram dos seus alunos. Portanto, que há uma negligência, a falta de gestão e, sobretudo, a falta de decisão política que não falta lá no Acre, no governo de Vossa Excelência, depois do Binho Marques e agora do nosso querido amigo e ex-colega aqui dessa casa, senador Tião Viana. Parabéns. Vossa Excelência tem inteira razão de comemorar. Eu também fiz muita festa com a educação. Tenho várias belas reportagens nas revistas nacionais, nas revistas especializadas em educação, sobre aquele momento que nós vivemos no Amapá. Infelizmente, a realidade mudou e mudou para pior. Eu agradeço e só queria deixar aqui. O índice é de 0 a 10. São Paulo tem 4,8. É a capital que alcançou a melhor pontuação. Mas Rio Branco tem 4,6. Ou seja, apenas 0,2 de diferença. E o último colocado, no caso Belém, tem 3,5. A nota 3,5. Então, no caso nosso, não só estamos na 7ª posição, deixando 20 capitais atrás. Olha, as capitais estão atrás. Brasília está atrás de Rio Branco, que já foi exemplo. Campo Grande, Cuiabá, Rio de Janeiro, Vitória, Boa Vista, Teresina, Fortaleza, Manaus, Recife, Porto Alegre, João Pessoa, São Luís, Porto Velho, todas essas cidades, Natal, Maceió, Macapá, Salvador e Belém, todas estão abaixo de Rio Branco. E esse IOEB, que é o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, ele levou em conta, por exemplo, ele faz uma avaliação do número de crianças fora da escola, da experiência dos diretores, a jornada escolar, a escolaridade dos professores, né? O objetivo dessa diversidade de dados é fazer o diagnóstico de toda a estrutura educacional da cidade. E é exatamente atendendo a esse diagnóstico que o Acre e Rio Branco ficaram bem posicionados. O estado do Acre é o 14º. Ficou na 14ª posição, na frente do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, do Amazonas, de Roraima, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Maranhão e do Pará. Então, eu aqui queria cumprimentar todos que trabalham na educação, todos os professores, a todas as professoras, aos diretores, aos funcionários de apoio, ao secretário do município, do Estado, ao governador Tião Viana, ao prefeito Marcos Alexandre, dizer que eu fico orgulhoso de ver que temos problemas sim, temos desafios enormes a superar, mas nós escrevemos uma história muito bonita no Acre, que ela precisa ser mantida, cultivada, melhorada, como é a expectativa da população, para que eu possa voltar outras vezes aqui na tribuna e fazer registro como esse. Então, na revista Época, primeiro eu queria parabenizar a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Lemo, pelo estudo, parabenizar a revista Época, que nos dá uma ferramenta de aferir quem tem que melhorar mais ainda as condições para que o aprendizado aconteça nos municípios e quem está em melhor condição. O município de Rio Branco deixou 3.000 municípios para trás. 3.000. Deixou 20 capitais para trás. Então, o prefeito Marcos Alexandre está de parabéns, o governador Tião Viana também, e eu queria, cumprimentando o ex-governador e ex-secretário de Educação e vice-governador Binho Marques, também queria dizer da minha alegria, sem falsa modéstia, de ter ajudado, de certa forma, a que dados como esse possam fazer parte da boa estatística da educação no nosso Estado e na nossa capital, Rio Branco. Obrigado, senhor presidente Walter Pinheiro, pela tolerância.